Privilégio podermos estar reunidos em nome do Senhor. E eu acho que vocês já notaram o tema dessa noite, já foi dado pelo irmão Luiz desde o começo, no texto que ele leu lá de Colossenses. É sobre Jesus Cristo. É sobre isso que nós temos cantado também. E eu pensei principalmente na canção que nós cantamos, que chegou um judeu, me ofereceu água. Vocês lembram de que passagem é essa? A mulher samaritana, né? João 4, quando ela encontra Jesus. Eu vou basear alguns pensamentos essa noite num outro texto, justamente de Colossenses. Então, estamos dentro do plano aí que Deus tinha feito já, o Espírito Santo já tinha feito, né, irmão Luiz? Então, é isso aí. E o tema que eu vou tratar um pouco é viver em Cristo. Mas eu queria falar um pouquinho, primeiro deixa eu trazer uma saudação da Alzira para vocês também. Né? Ela não está aqui, ela ficou na Suécia mais alguns dias. Eu vim já semana passada, já estive na cidade de Natal, no fim de semana passado, numa conferência. Então eu voltei, por causa do trabalho na Secretaria de Missões, da CIB, e ela vai ficar mais alguns dias lá com os filhos, netos, e aproveitando lá, mas daqui a pouco ela está conosco aqui. Espero, rapidamente passe o tempo. Eu queria trabalhar um pouquinho com a questão justamente de fontes, de fundamentos, em que estamos arraizados, qual é a base da nossa fé. E é claro que o tema aqui já diz qual é a resposta simples e clara em relação a isso, né? Viver em Cristo, estar baseados em Cristo Jesus. Mas nós fazemos parte de um contexto, de uma igreja, de uma denominação, de uma missão que já tem muitos anos aqui no Brasil. Próximo, por favor. Isso aqui, não sei se dá para ver, é uma foto da nossa Assembleia em Foz do Iguaçu, em março desse ano. Aí ficou escuro lá, mas não aqui, né? Aí, agora sim. Onde nós nos reunimos, mais ou menos 400 pessoas, representando a denominação, para tratar de assuntos relacionados à igreja. Próximo, por favor. E, na verdade, é que nós temos uma história que começa já em 1912, aqui no Brasil, mas que tem uma origem até anterior a isso, principalmente nos grandes avivamentos que aconteciam na Europa, nos Estados Unidos, no século XVIII e século XIX. Então, antes daquilo que vocês, quem sabe, já ouviram falar do Azusa Street, em 1906, quando surge o movimento pentecostal, antes disso já havia movimentos do Espírito, avivamentos, muita gente se convertendo, desde a partir da Reforma no século XVI, e isso vinha caminhando, e nós temos essa fonte, essa base da nossa Igreja Batista Independente, ou das Igrejas Batistas Independentes. 1912, vem um missionário da Suécia para cá, inicia um trabalho lá no Rio Grande do Sul, quase divisa com a Argentina, não muito longe ali da região das missões, na verdade. E até 52 esse trabalho fica mais restrito ao Rio Grande do Sul. Uma das primeiras igrejas que surge depois da formação da denominação como a liderança nacional. Obrigado. Isso aqui vai dar para 1h30, mais ou menos. O que surge a partir de 52 é essa igreja aqui em Campinas, a Igreja Batista Filadélfia de Campinas. 53, 54, né? Na verdade, algum trabalho já anterior a isso, mas é uma das igrejas mais antigas, fora aquelas que foram fundadas lá no Rio Grande do Sul. É uma denominação hoje que está em todos os estados do Brasil e, às vezes, quem sabe a gente pensa assim, nós não somos tantos, né? E é verdade, não somos da maior denominação no Brasil, mas fazemos parte de uma família que, quem sabe, com 90 mil membros, não sabemos exatamente, mais de 800 igrejas,
Eu estive, como eu disse, lá no Rio Grande do Norte, em Natal, no fim de semana passado. Só ali tem 12 igrejas, ali na capital e aos arredores ali. Então, significa que tem se expandido para diferentes lugares. Não nascemos ontem, já temos uma caminhada ao longo de alguns anos. E tem algumas características que eu queria mencionar, porque tem a ver com essa base, antes de eu entrar no texto bíblico. Próximo, por favor. Nós somos, em primeiro lugar, uma igreja evangélica. Aí você diz, não é, claro, isso a gente já sabia, né? É verdade. O que significa isso? Significa que estamos baseados no Evangelho de Jesus Cristo. Ou, em outras palavras, na Bíblia, na Palavra de Deus. Essa é a nossa base. Nós não fazemos parte de um movimento humano nesse sentido. É claro que temos uma organização que foi elaborada por homens e mulheres, mas nós temos essa base no Evangelho de Cristo. Essa é a nossa mensagem. Então, não evangélico, em primeiro lugar, para nos diferenciar de católicos ou de qualquer outro grupo, mas no sentido que temos a base no Evangelho de Jesus Cristo. E isso é importante, né? Segundo lugar, nós nos dizemos batistas. E o movimento batista, que surge logo depois da reforma de Lutero e dos outros, Calvino e outros, é um movimento que se destacou principalmente pelo fato que batizava as pessoas por imersão, ou outra forma de batismo, mas pessoas que tinham aceito a Jesus pessoalmente. E há uma diferença importante aqui, que eu queria destacar, que temos muitas igrejas, inclusive ao redor do mundo hoje, quem sabe também, de certa forma, aqui no Brasil, onde pensa-se que muitas vezes a gente faz parte de uma tradição que a gente automaticamente é membro dessa igreja e já faz parte do corpo de Cristo. A ênfase dos batistas é justamente a conversão individual, pessoal. Cada um de nós, e certamente todos nós aqui, já temos tomado essa posição a favor de Cristo, né? Se você não fez isso, tem chance hoje à noite. Mas cada um de nós precisa aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Essa conversão individual. E isso foi importante porque havia igrejas estatais na época. Igrejas que pertenciam ao governo. Igrejas que tinham feito uma aliança com os governos, independente da forma política que eles tinham, e eram igrejas, então, que estavam debaixo, na verdade, do próprio governo. Nós temos igrejas assim no mundo hoje. Por exemplo, a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. Quem é o chefe da igreja anglicana? É o rei Carlos III, Charles III, era a rainha Elizabeth. Depois tem, naturalmente, um executivo, que é um arcebispo, que cuida da igreja. E nós nunca tivemos uma igreja estatal, de fato, aqui no Brasil, mas a igreja católica romana, ela tinha basicamente esse status dentro do nosso contexto brasileiro, até 1924, quando a Constituição deu liberdade religiosa dentro do nosso país. Ser batista também significa, então, não estar aliado a um governo, não estar debaixo de uma certa política, seja ela qual for, mas ser uma igreja independente, livre do Estado, no sentido dela poder manter a sua voz profética, dela poder ser aquilo que a palavra de Deus diz, sem, então, estar aí alinhada a uma certa política, a uma certa forma econômica ou qualquer outra coisa assim. Isso é importante para as igrejas batistas. Isso significa também liberdade religiosa. E isso significa que nós primamos pela liberdade religiosa, tanto no nosso país como também em outros países. Quando as igrejas batistas estão ali em países onde há uma restrição contra os evangélicos, uma das vozes fortes a favor dessa liberdade que todos têm
de expressar a sua fé são justamente as igrejas de linha batista. Em terceiro lugar, nós somos uma igreja carismática, no sentido que nós cremos no poder do Espírito Santo, na atuação do Espírito Santo. Podemos dizer que isso significa uma igreja que está baseada na Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os três, que é um só, né, que formam uma unidade, são importantes para a nossa base de fé, não é verdade? Então nós cremos nos dons espirituais, cremos no enchimento do Espírito Santo, muitas vezes expressamos isso como batismo no Espírito Santo. Isso é uma característica nossa como Igreja Batista Independente. E em quarto lugar, somos uma igreja missionária, que levamos a sério a questão de evangelizar, de levar esse evangelho para outros lugares, dentro de uma visão holística, dentro de uma visão integral. O evangelho para todas as pessoas em todo o mundo, em todas as épocas, mas também um evangelho para o ser humano como um todo. Naturalmente, a sua dimensão espiritual, queremos que pessoas sejam reconciliadas com Deus em Cristo, mas também a nossa preocupação social, psicológica, física, né? Temos também a preocupação pela criação, ouvimos isso, como tudo foi feito por Ele, não é verdade? E tudo feito para Ele, o que inclui também a criação. E por isso aspectos tanto do ser humano, seu bem-estar, como também da natureza, são importantes para nós. Bom, eu estou falando isso porque tem a ver com as nossas raízes, com os nossos fundamentos. E eu creio que, como igreja, a gente precisa ser lembrado disso de vez em quando, né? Não é para nos diferenciar de outros, outras igrejas diriam a mesma coisa, mas para que nós saibamos qual é a nossa base de fé, qual é a nossa base. Próximo, por favor. Independente dessa história, independente dessa tradição, podemos dizer, que nós temos, não é sobre ela, em primeiro lugar, que nós nos baseamos. Temos orgulho da nossa história, em grande parte, mesmo reconhecendo que também erramos ao longo da história e continuamos errando. Mas a nossa base não está, em primeiro lugar, nas doutrinas, apesar que elas são, né, coisas que nós prezamos e defendemos. A nossa base não está numa certa liderança da nossa denominação ou mesmo da igreja local. A nossa base está na pessoa de Jesus Cristo. E por isso esse texto de Colossenses, que eu queria que nós lêssemos aqui. Podemos ler juntos? Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Próximo, por favor. Colossos é uma cidade importante nessa época do Novo Testamento. Não é uma cidade muito grande, mas é uma cidade que está localizada de tal forma na chamada Ásia Menor, hoje Turquia, que recebia influência de muitos lugares. Uma cidade multicultural, uma cidade cosmopolita, que recebia muitas influências, tanto do lado oriental como do lado ocidental. Vinha influências da Ásia, né, da Pérsia, Índia, vinha influências principalmente do Império Romano, indo mais para o Ocidente. Certamente influências também que vinham da África. Uma cidade que reunia muita gente de muitos lugares diferentes. Tinha também uma comunidade judaica, judeus que estavam ali, principalmente então quando tiveram que sair de Jerusalém, muitos deles.
É uma igreja que surge ali, não através do apóstolo Paulo, mas através de um dos seus cooperadores, chamado Epáfras, que provavelmente tinha sido treinado por Paulo e ali tinha ido para Colossos para começar essa igreja. É uma região, de certa forma, difícil. Ali pertinho está Laodiceia, que é uma das igrejas que é mencionada nas 7 igrejas do Apocalipse, né? Tem uma outra cidade também que é mencionada na própria carta aqui aos Colossenses, Hierápolis, onde tinham surgido igrejas, mas que estavam sofrendo muita pressão dentro do Império Romano. Essa pressão de fora, como eu disse, com filosofias gregas, com religiões pagãs, mas também muito de mundanismo, imoralidade que estava acontecendo ali. Um dos grandes desafios era o fato de que o imperador romano, e vários deles, queriam que o povo adorasse esses imperadores, como se eles fossem deuses. Alguns deles, por exemplo, alguns tinham colocado até dentro das exigências do povo, que eles considerassem que eles fossem filhos de deuses ou deuses. Tinham construído estátuas e as pessoas tinham que ir lá, como se fossem santos ali para serem adorados. Um dos que foi muito contra isso, que nós vemos no Novo Testamento, é o apóstolo João. Inclusive vai levar um pouquinho mais tarde, depois dessa carta aos Colossenses, a prisão na ilha de Patmos, porque ele é acusado de algo que chamava-se majestas, ir contra a majestade, não reconhecer o imperador romano como Deus, mas incentivar os cristãos a adorarem o verdadeiro Deus, não é verdade? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Senhor. Isso aqui estava trazendo problemas até para a própria igreja. E a razão por que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Colossenses, Paulo está na prisão lá em Roma, é uma dessas cartas da prisão que a gente chama, junto com Efésios, Filipenses, e aqui então a carta aos Colossenses. Ele está dizendo, olha, não deixem se levar por essas ideias enganosas. Vocês podem ler o texto mais depois. Mas lembrem-se em que vocês estão apoiados. E o texto que o irmão Luiz sugeriu aqui no começo, e o irmão Reginaldo leu para nós, faz parte de uma cristologia, de um cântico, de um reconhecimento de quem é o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E essa é justamente a ênfase que Paulo está dando nessa carta aos Colossenses. Tem muita coisa boa que vocês aprenderam. Tem muito ensinamento que é importante, que vocês precisam lembrar. Mas é nele que vocês precisam estar enraizados, arraigados. É nele que está a base, o fundamento. Ele é a fonte de vida. Próximo. Aqui tem um mapa, não sei se dá para ver, mas se vocês apagam um pouquinho aqui a coisa aí, dá para ver o mapa ali. Dá para ver ali? Colossos, perto da chamada Galácia, Éfeso está ali por perto. Provavelmente foi de Éfeso que Epáfras foi enviado por Paulo para ir a Colossos. Ali está, essa é a parte chamada Ásia Menor, onde estão essas cidades, hoje a Turquia, né? Colossos existe ali ainda hoje. Obrigado. Próximo. Quais são esses desafios, então, da igreja? Manter-se firme na fé em Cristo. Refutar as filosofias vãs e enganosas. Não se prender às tradições humanas, por melhores que elas sejam. Rejeitar o legalismo. Havia pressão também
dos judeus, judaizantes, queriam que eles seguissem a lei. Próximo, por favor. Qual é a solução? Que Paulo diz, muito simples. Receber a Cristo em primeiro lugar, aceitá-lo como Senhor e Salvador, viver em Cristo, é nele, diz ele, estar enraizado em Cristo, edificado em Cristo e manter-se em Cristo. Parece uma repetição, né? Mas justamente esse aspecto de que em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há solução para essa questão, a não ser na pessoa de Cristo. Próximo. Por isso essa centralidade na pregação, não só do apóstolo Paulo, mas de uma forma geral. Eu costumo citar, já fiz isso várias vezes aqui, Mateus 16, quando Jesus está com seus discípulos ali ao norte da Palestina, na verdade, saindo já, norte da Galileia, lugar chamado Cesareia Filipe, Mateus 16, e ele pergunta, quem eles dizem que eu sou? Né? Quem dizem vocês que eu sou? E Pedro vem com aquela resposta, não é? Inspirada por Deus. Tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, tu és o Cristo. E a resposta que vem, vocês lembram de Jesus? Faz até aquele jogo de palavras com Pedro, né? Que significa rocha. Ele diz, tu és Pedro, e sobre esta rocha, não Pedro, mas sobre esta rocha, Jesus, edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. O próprio Pedro vai ecoar isso mais tarde na sua primeira carta. Próximo. Se nós comparamos um pouquinho com a nossa realidade, quem sabe tem aspectos que nos lembram essa situação de Colossos. Muitas vezes a intolerância que existe, né? Nós temos que nos crer em certas coisas. Se a gente tem uma convicção acerca da pessoa de Jesus Cristo, parece que não somos bem aceitos. Ainda, graças a Deus, aqui no Brasil não temos a perseguição que tem em outros lugares. Mas eu vejo essa tendência do secularismo, da intolerância contra uma fé genuína, verdadeira, declarada. E quem sabe tem momentos que eu e você deixamos de falar de Jesus e quem nós somos, porque nós sabemos que teremos uma reação muito negativa, não é verdade? O engano do humanismo, que é essa ideia de que o ser humano dá conta de si mesmo, da sabedoria humana. Muitas vezes a confusão que se faz, não, mas isso aqui não é tão importante, né? A gente dá um jeitinho, afinal Deus é brasileiro, Ele vai dar um jeitinho, né? Então, as coisas éticas, morais, não tem tanto problema. E a gente vai relativizando as coisas. Esse era um dos perigos ali na igreja em Colossos. Muitas vezes, essa mistura, né, que a gente chama de sincretismo, desculpe as palavras aqui, mas essa mistura que às vezes a gente faz de coisas que são bíblicas e outras coisas que vêm de superstição, vêm do espiritismo, vêm, quem sabe, de outras ideias que existem por aí, que parece que a Bíblia e a fé direta em Jesus não é suficiente. Então parece que nós precisamos de, não sei, apoios de alguma forma, precisamos de um amuleto ou algo assim para nos proteger. E o próprio consumismo religioso. Quer dizer, qual é a fonte que nós usamos? O que está nos alimentando no dia a dia? O que te alimenta durante a semana? Recebemos tantas mensagens, não é verdade? E nós estamos aqui, muitos de nós, usando muito a internet, estamos aí conectados o tempo todo, recebendo mensagens, além daquilo que a mídia, de uma forma geral, nos dá, ou aquilo que nós ouvimos. Quanta coisa que vai querendo pegar, ou quer pegar a nossa atenção, quer a nossa atenção. Quais são as fontes para aquilo que nós pensamos
e também, naturalmente, da forma como agimos. Próximo. Eu queria dizer rapidamente, o nosso tempo corre, mas 4 coisas sobre a pessoa de Jesus Cristo, que são fundamentais. 4 coisas que vocês conhecem bem, só relembrando, mas que mostram que é só em Cristo que nós temos a esperança. E essa tem que ser a nossa mensagem. Essa tem que ser a nossa fonte, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Jesus é Deus. Jesus Cristo é Deus. É o Filho da Trindade Divina, mas a sua divindade, mesmo ele descendo e se encarnando, ele continua sendo Deus. João 1,14, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se faz carne. Jesus é Deus. Eu creio que, às vezes, misturamos um pouco as coisas, né? E quem sabe vemos um Jesus humanizado de alguma forma, e ele é ser humano também, completo, quando está aqui, eu volto a isso, mas quem sabe um Jesus tão fraco, um Jesus tão, não sei, quem sabe apenas o nosso servo, aquele que vai nos ajudar em todas as situações, e esquecemos de reconhecer a divindade de Jesus Cristo. Por isso, tão importante esse texto, né, que foi lido parte aqui, Colossenses 1. Temos o texto também, por exemplo, de Filipenses 2, que reconhece quem Jesus Cristo é. Hebreus fala também que em Jesus há uma revelação completa da pessoa divina, da Trindade divina. Esse reconhecimento de Jesus como Deus é importante, naturalmente. E temos feito isso no nosso cântico hoje à noite, não é verdade? Nós temos reconhecido quem Ele é. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus encarnado. A revelação que acontece ali quando Jesus encontra essa mulher samaritana é impressionante. De repente ela vê ali, não um judeu que está pedindo água para ela ali, parece meio atrapalhado no meio de tudo isso, não devia estar ali, não devia falar com ela, mas ela entende, aqui está o Messias, aqui está o Cristo, aqui está o Senhor. A segunda coisa, próximo foro, é que Jesus é também homem, a sua natureza humana. E isso aqui é muito mais importante do que a gente pode pensar às vezes. Não, é claro que é importante o fato dele ter passado por todas as fases que nós passamos, e por isso, diz Hebreus, ele pode também chegar diante de Deus e interceder por nós, porque ele nos conhece, né? Ele nos conhece. Mas nós precisamos, como seres humanos, ter alguém que fosse o sacrifício aceitável por Deus, sem mácula, sem pecado, que pudesse tomar o nosso lugar. E não havia outra solução a não ser enviar o Filho, enviar a Jesus Cristo para tomar o nosso lugar, porque não se encontra, né, um ser humano perfeito, sem mácula, sem pecado, que poderia ser o sacrifício em prol da humanidade. Por isso Jesus vem, como ser humano, passa por todas essas fases que nós passamos. Naturalmente, a concepção feita de uma forma muito especial para que não carregasse o pecado original consigo. E Jesus se torna esse sacrifício. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E veja bem, aqui a ligação entre o divino e o humano. Aquilo que nós deveríamos ter
desde a nossa criação. Quando fomos criados com uma dimensão espiritual que poderia relacionar-se com Deus. Mas onde nós deixamos o pecado entrar e quebrar essa ligação entre Deus e a criatura, e a sua criação. Aqui vem Jesus. E é essa ponte, é esse canal, essa ligação perfeita entre o divino e o humano, abrindo essa porta, abrindo essa possibilidade para nós nos reconciliarmos com Deus. Veja que não depende da sua ou minha boa obra, da nossa ação, né? Nós nunca podemos pagar isso, nós nunca poderíamos ter solucionado isso, mas em Cristo Jesus é possível. Glória a Deus, não? Está muito fraco. Próximo, por favor. Terceiro aspecto que é importante quando nós pensamos em viver nele é o fato que ele é o nosso Salvador. A missão de Deus, Jesus Cristo é o único caminho. Por favor, não duvidem disso. Nós estamos vivendo, em termos mundiais, hoje, muitas vezes um questionamento, justamente por causa da secularização, da intolerância, da ideia que todos os caminhos levam a Deus, ou qualquer coisa assim, de que Deus é muito generoso, Ele vai abrir outras possibilidades. Se Ele fizer, Ele tem direito de fazê-lo. Mas o que a palavra de Deus diz é que Jesus é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por mais que nós nos esforcemos, não vai depender disso a nossa salvação. Mas é pela graça, misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Lembre-se disso, porque, quem sabe, em momentos nós somos tentados a pensar que nós merecemos a salvação. Ou que não merecemos a salvação e desanimamos. Ou o que eu encontro em muitos lugares, principalmente, quem sabe, na Europa, a ideia é que esse negócio de que Jesus é o único caminho já é meio obsoleto, já é coisa passada, hoje nós entendemos melhor e tem outros caminhos para Deus. A palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Agora, isso também significa muita seriedade. Significa que nenhuma pessoa estará no céu, estará com o Senhor, se não for através da salvação em Cristo Jesus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. E trabalhando com missões, evangelização, daqui a pouco eu vou falar sobre a nossa revista, isso aqui é muito sério. Eu estava no norte da África, alguns anos atrás, no país da Tunísia, e tinha, juntamente com alguns pastores, líderes, visitado uma cidade no sul da Tunísia, chamada Cairuã. Uma das grandes mesquitas é a cidade sagrada dos muçulmanos ali na Tunísia, que quase todos os países têm uma quarta cidade santa ou sagrada, depois de Meca, Medina e Jerusalém. E Cairuã, uma enorme mesquita, muita gente. E a gente estava voltando para a capital, Tunis, e paramos numa pequena cidade chamada Speitla, não tão pequena, não sei quantos mil habitantes, quem sabe 100 mil, 150 mil habitantes. E nós estávamos ali num hotel, íamos ter a devocional da noite, eu ia compartilhar alguma coisa para esse grupo. E, de repente, eu escuto o minarete, né, a chamada da oração dos muçulmanos.
E aquilo me pegou muito forte. E quando cheguei para a reunião, eu disse, olha, eu acho que hoje nós vamos só orar. Quem sabe pedir perdão a Deus. O fato que até agora nunca pregamos o Evangelho nesse lugar. Essa cidade provavelmente não tem ninguém que ouviu falar de Jesus Cristo. O que significa isso? Que nenhuma pessoa nessa cidade tem esperança de salvação. Porque é só em Jesus Cristo. Isso foi um dos motivos que me levou a me envolver nessa área de missões. E alguns anos mais tarde pudemos enviar a Zazá para aquele país. Hoje existe uma igreja não só pelo trabalho dela, mas outros que foram para lá também, né, alcançando. E nessa cidade tem uma comunidade cristã. Glória a Deus. Mas eu penso em muitos outros que ainda não foram alcançados. Inclusive tribos indígenas aqui no Brasil, que eu insisto em voltar a falar vez após vez. Inclusive dentro do nosso contexto denominacional. Jesus é o caminho. É nele que há esperança. Colossenses, esqueçam essas outras ideias, filosofias, religiões, essa sabedoria humana, esse engano, esse legalismo. É em Cristo Jesus que há esperança. Próximo, por favor. E a quarta coisa, Jesus Cristo como Senhor e Rei. Né? Jesus diz, eu tenho todo o poder no céu e na terra. Ou quando nós, que inclusive foi mencionado aqui numa das orações, estamos diante do trono, Apocalipse 5, Apocalipse 7, e mais para o fim do Apocalipse, reconhecendo que Ele é o Senhor dos Senhores. Esse é Jesus. É Ele que é a nossa base, é o fundamento. É sobre essa rocha que a igreja é fundamentada. É sobre Ele que a sua vida tem sentido. É sobre Ele que a sua vida fará diferença. Onde você está, na sociedade, não só aqui no contexto da nossa igreja, mas lá fora. Até o ponto em que é em Cristo que você está se baseando, que Ele é a fonte para tudo na sua vida. Dá para comparar Jesus com Maomé? Não tem jeito. Com Buda? Confúcio, da China? Com a Virgem Maria? Com Chico Xavier? Jesus é único. Jesus é único. Por isso precisamos continuar louvando a Ele. Por isso precisamos continuar sendo discípulos de Jesus. Por isso precisamos continuar falando acerca de Jesus, onde nós estamos. Não há igual. Próximo. Não sei se dá para ver, acho que vão ter que escurecer de novo, não sei se dá. Eu estava atravessando na balsa ali para Ilha Bela. Vocês já foram lá? É. Reginaldo, já esteve lá em Ilha Bela? Agora que você anda muito lá pelo litoral? É, muito bonito ali. E eu não pedi licença não, eu estava ali e tirei essa foto, não sei se dá para ver, mas ele fez uma tatuagem de Jesus nas costas. Tem mais alguém que tem aqui? Não. Não. E eu, quem sabe, deveria ter ido conversar com ele e perguntar, por que você faz a tatuagem nas costas? Né? Quem sabe, ele via isso como a base da vida dele, né? A coluna vertebral da vida dele é Jesus Cristo. Não sei. Né? Imagino que não, mas tudo bem. Podia até ser. É uma boa ideia, né? Você não acha? Depois a gente fala sobre isso aí. Mas quem é Jesus para você? Próximo.
Nós temos um símbolo no Brasil que traz orgulho, na verdade. Tem a história, e não vou entrar na história agora, mas é um símbolo bonito do Cristo. Cristo. Quem é Jesus? Próximo. Nós temos esse tema para esse ano aqui dentro da CIB, discípulos, fazendo discípulos. Indo, batizando, ensinando, fazendo discípulos. E eu creio que, em primeiro lugar, precisamos ser discípulos de Jesus. Não sejam discípulos da história batista independente. Não sejam discípulos da doutrina batista independente. Não sejam discípulos desse ou daquele pregador, pastor, seja lá o que for. É bom seguir bons exemplos, vamos fazer isso. Mas precisamos ser discípulos de Jesus. De Jesus. E às vezes, quem sabe, isso tem um custo. Teve um custo para os primeiros discípulos. Tem um custo para muitos discípulos ao redor do mundo hoje. Mas vale a pena. Vale a pena. Discípulos de Jesus. Senhor, nós te louvamos porque esses irmãos em Colossos receberam essa palavra de ânimo no meio da dificuldade, da pressão, da perseguição, enfatizando justamente aquilo que nós queremos é a base para a nossa vida cristã. A fé, a vida em Cristo Jesus. Ele, que é desde o começo, que estava na criação, Ele que veio para dar a sua vida na cruz e ressuscitar e voltar ao Pai. Ele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele que é o caminho da salvação. Ele que tem prometido estar conosco todos os dias, através do seu Espírito. Te louvamos por isso, Senhor. E Tu conheces cada um de nós, ó Pai. Tu sabes tanto aquilo que tem significado para nós te seguir. Quem sabe também as dificuldades, às vezes, Senhor, as barreiras. Mas Tu sabes, Senhor, nós queremos ser discípulos de Cristo Jesus. Ajude-nos, Senhor, também a propagar isso, fazer novos discípulos onde nós estamos. Quem sabe principalmente através de uma vida que lembre as ações, as atitudes, as reações de Jesus. E quem sabe também de vez em quando podendo falar, dando o nosso testemunho. Te louvo, Pai, por essa igreja, que faz parte de uma tradição, de uma história, uma das primeiras das nossas igrejas aqui na região. Te louvo por tantos que têm encontrado a Jesus aqui nesse lugar. Têm se tornado discípulos Teus, Senhor. Continue a nos ajudar, Senhor. Oro pelos nossos pastores, pastor Léo, pastor Itamar, os demais líderes da nossa igreja, ó Pai, para que nós possamos continuar avançando, fazendo discípulos aqui no Bonfim, aqui em Campinas, também em outros lugares no Brasil, nesses campos de missões que estamos colaborando com eles, ó Pai, na África do Sul, na Índia, no Vietnã, em outros lugares, Senhor. Ó Deus, nós queremos ver muitos mais reconhecendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.